Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Batarelli. O tema do vídeo de hoje: adoce seu casamento através dos seus sonhos. Um sonho é um instrumento poderoso que pode ser uma fonte de bênção ou o seu oposto. A leitura da Torá, chamada Re'é, começa com esta palavra: um comando para olhar. Para olhar. Mas para que devemos olhar? Deus diz: veja o fato de que apresento hoje uma bênção e uma maldição. É apresentado uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição. Está em Deuteronômio 11, 26. Mas como vemos uma bênção e uma maldição? Como é que pode ser, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição? Normalmente ouvimos uma bênção e uma maldição. 95% do córtex sensorial é usado para processar informações visuais. A filosofia racídica aponta repetidamente que o poder de ver é muito maior que o poder de ouvir. Então, a visão, quando você vê, tem muito mais poder do que quando você ouve. Uma declaração bem conhecida no judaísmo é Lodome Shomea Loroe, que quer dizer alguém que apenas ouve, não é, de maneira alguma, comparável a quem vê. A ciência apoia essa visão. Um oftalmologista sobre o papel da visão no córtex sensorial. O córtex sensorial é a parte do cérebro que processa a entrada de todos os nossos sentidos. O médico disse que 95% do córtex sensorial é usado para processar a entrada visual, deixando apenas 5% para todos os outros sentidos combinados. Re'é é um dos relativamente poucos lugares nos 5 livros de Moisés, ou seja, na Torá, que discute o poder profético dos sonhos. Isso está em Deuteronômio 13, de 2 a 6. Um sonho é um instrumento poderoso que pode ser uma fonte de bênção ou seu oposto, ou de maldição. A principal discussão talmúdica dos sonhos ocorre em um capítulo apropriadamente intitulado Aquele que Vê. Segundo o Talmud, os sonhos preveem o futuro. Embora todos os sonhos tenham elementos sem sentido, todos os sonhos têm elementos que não fazem sentido nenhum. Na linguagem do Talmud, todo trigo contém um pouco de palha, ou seja, todo sonho que não faz nenhum sentido, ele tem um pouquinho de verdade. No entanto, um sonho tem 1/60 da potência, ou seja, o poder da profecia real. Isso está em Brahot, capítulo 9, 57b. Os sonhos têm múltiplos significados e previsões, os quais podem se tornar realidade. Veja bem, podem se tornar realidade. Não é que vão se tornar realidade. O que me parece mais importante na discussão talmúdica é que nós, como indivíduos, temos uma influência sobre todos os nossos sonhos e no futuro. A gente pode influenciar o sonho e o futuro. Por exemplo, se uma pessoa pode ter um sonho negativo, que parece prever algum evento negativo em seu futuro. No entanto, ele tem o poder, ou ela, a pessoa, tem o poder de evitar essa consequência negativa, realizando um ritual chamado Hatavat Hakhalon, retificando o sonho e jejuando. Mas em um nível mais surpreendente, o Talmud diz que o efeito causador do sonho no futuro depende das palavras usadas para interpretá-lo. Então, o sonho depende muito de quem interpreta esse sonho. Todos os sonhos seguem a boca. Se nós, ou um intérprete profissional dos sonhos, dermos ao sonho uma interpretação positiva, é provável que ocorra um resultado positivo. E o oposto é verdadeiro.
Como podemos entender esse ponto de vista contraintuitivo? Existem pelo menos 2 níveis de resposta. O judaísmo diz que as palavras que usamos e os pensamentos em que nos envolvemos têm um efeito causador no universo físico, ou seja, o que você fala e o que você pensa, você fica com aquilo na cabeça, remoendo, acaba causando um efeito no nosso universo físico, seja para o bem, seja para o mal. Uma é que o judaísmo diz palavras que usamos mesmo as pessoas comuns e os pensamentos em que nos envolvemos têm um efeito causador no universo físico. O sexto Rebbe de Lubavitch, o rabino Yosef Yitzhak Schneerson, disse sucintamente. Ele inicia seu livro Likutei Diburim com uma frase de 2 palavras, Machshavah Moeles. O pensamento ajuda. O pensamento pode ter um impacto causador no mundo físico. O segundo nível de resposta é fornecido por psicoterapeutas hipnoticamente orientados. Quando nos envolvemos na imaginação e na fantasia, novas vias neurais, novas soluções para tarefas são criadas na mente. Esse princípio é atualmente usado em diversas aplicações, desde o treinamento de atletas até a excelência, ou seja, o atleta tem que treinar até a excelência de um resultado, até a mobilização do sistema imunológico de pacientes com câncer. A importância do pensamento, da mente ou da repetição das palavras, que seria uma oração. Um ponto de vista psicológico filosófico atualmente popular, a teoria da atração, diz que se você pensa em pensamentos positivos, cria uma energia positiva que atrai eventos positivos para a sua vida. E o inverso também é verdadeiro. Essa teoria é paralela a um ditado Yiddish, racídico tradicional. Trag gut, vet sein gut. Se você pensa bem, seu futuro será bom. Seria absurdo interpretar esse princípio como significado que meus pensamentos individuais determinam completamente a realidade. Existem outras forças em jogo, são elas material, cognitiva, espiritual e divina. Um holocausto pode ocorrer não por causa de nossos pensamentos, mas apesar dos nossos pensamentos. No entanto, nossos pensamentos são uma força potente que influencia o resultado. Ou seja, um holocausto pode acontecer, ninguém quer que aconteça, mas aí tem um efeito divino, uma força divina quer que aconteça. Então, por mais que você pense numa coisa boa para eliminar esse tipo de pensamento, essa coisa vai acontecer. Mas, no entanto, o resultado tem uma força, o resultado do pensamento tem uma força potente que influencia no resultado. Então, se você tem um pensamento positivo de coisas boas e ao mesmo tempo você rezando, você limpa a sua mente de pensamentos maus, você vai acabar tendo um resultado positivo. Um dos benefícios de sonhar ou fantasiar é que o sonho ou a fantasia estimula e encanta a parte maior e mais criativa da nossa mente, o inconsciente. Uma vez estimulado, o inconsciente continuará a se engajar na solução de problemas, sem que a pessoa tenha consciência. Então, o seu subconsciente trabalha para você sem que você perceba. Por isso, a importância de você ter pensamentos bons. Se você tem um sonho ruim, não pensa nele. O ideal é esquecer o sonho. Se teve um pensamento bom, foca no sonho, porque isso pode virar realidade. O mesmo vale para um sonho ruim, um pesadelo. Se você fixar o seu pensamento nesse pesadelo, ele pode virar realidade. Mesmo que seja um sonho profecia, entre aspas, você pode mudar esse futuro mudando sua forma de pensar, mudando o seu pensamento para uma coisa boa.
De repente, o inconsciente aparece com uma ideia ou solução. Às vezes você tem um problema, esqueceu o problema, do nada vem uma ideia para você fazer, ou vem a solução do problema que você estava. A analogia com o exercício físico, com a ginástica, é que mesmo depois do exercício, seu metabolismo continua a queimar calorias. Isso é verdade. Fui atleta minha vida inteira, como lutador de kickboxing, e hoje trabalho com luta, com carreira de lutadores, e isso é verdade. Você treina e o seu organismo, o seu metabolismo continua queimando por pelo menos mais 1 hora depois que você parou de treinar. O metabolismo continua a queimar calorias a uma taxa mais alta, mesmo quando estou descansando. Mas depois que você treinou, mesmo que você está descansando já, o metabolismo está trabalhando e está queimando calorias. Portanto, Reé enfatiza a questão do que escolhemos ver. Então, a gente é que escolhe o que vai ver e o que vai pensar. Porque nossas visualizações determinam poderosamente se vamos obter e manter as bênçãos disponíveis de Deus, ou se podemos obter o contrário. Então, você tem que pensar na coisa boa, visualizar essa coisa boa. Entendeu? A importância de ver, não só pensar, você pensa e visualiza essa coisa boa. Se pensar e visualizar coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Isso tem gente que fala, eu sou azarado, eu penso, não é, a pessoa concentra tanto naquela coisa ruim que ela acontece. Como aplicamos todos os itens acima à pergunta que levantei sobre a relação entre ver e as bênçãos prometidas na abertura de Reé, e B, mais especificamente entre ver positivamente e o casamento, né? O início do tema é o casamento. Certamente é útil que os pacientes falem sobre os aspectos positivos e não negativos do casamento. Uma sessão de terapia com um psicólogo, por exemplo. Penso que qualquer pessoa que esteja ajudando um casal deve pedir a cada cônjuge que fale sobre as coisas boas do casamento, seja do passado distante ou do presente. Falar de coisas boas. O que acontece num casamento já em crise é que os dois, marido e mulher, só falam das coisas ruins, do que está acontecendo de mal. Então, focam no ruim e o ruim vai acontecer. No entanto, é ainda mais poderoso para eles criarem imagens visuais. Então, eu, por exemplo, tenho esse dom de eu penso, eu vejo. Por exemplo, eu detesto pensar alguma coisa ruim ou ouvir uma história ruim, porque me vem a imagem, na hora me vem a imagem na mente. Então, eu mudo, e às vezes, se alguém está falando uma coisa que me incomoda, eu falo, muda de assunto, eu saio andando, porque eu sei que isso vai me incomodar. No entanto, é ainda mais poderoso criar imagens visuais. Mas, e as pessoas que estão tendo um casamento difícil? Quem está com um casamento em crise? Infelizmente, muitas dessas pessoas já desistiram de imaginar ou fantasiar como seria o casamento se fosse bem sucedido. Então, o grande erro das pessoas que estão com o casamento em crise é que imagina cada vez pior e para onde está indo ladeira abaixo, ao invés de começar a imaginar, pô, se o casamento tivesse bom, tanto marido e mulher, tem que imaginar o casamento mudando, indo para melhor, como você desejaria que teu marido ou tua esposa se comportasse, como se um tratasse o outro. E coloque esse pensamento para visualizar essa imagem. Mesmo de se lembrar momentos bem-sucedidos do passado. Então, se está em crise, lembra coisa boa. Não pensa nas coisas ruins, pensa nas coisas boas que aconteceram ou que podem vir a acontecer. As pessoas, o casal que está em crise, evitam fazê-lo porque isso aumenta sua dor e sensação de perdas atuais.
Então, aumenta a dor do casal, de cada um, e aí, em vez de pensar no que era bom porque está ruim, pensa no só que vai ficar pior. E aí realmente vai ficar pior. Assim, na terapia, o médico incentiva-os a fazê-lo da mesma forma que um fisioterapeuta. Um médico aqui, a gente está falando de um psicoterapeuta, uma terapia de casais com uma psicóloga ou com um psicólogo. É a mesma forma que um fisioterapeuta incentiva um paciente a mover um membro dolorido e danificado. Acredito que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já passou por alguma fisioterapia de ter machucado, quebrado o dedo, perna, cortou, teve que praticamente recompor aqui a musculatura. Então, você tem que fazer fisioterapia para restaurar os movimentos. E essa fisioterapia é dolorida, não tem fisioterapia indolor. É o mesmo, se aplica no pensamento, na dor. Como você gostaria que fosse seu casamento? Se você pode pelo menos imaginar ou se lembrar de uma interação positiva com seu cônjuge, pode gerar um desejo de melhoria, um desejo de criar boa vontade e um possível plano de ação que possa transmitir um sentimento positivo ao seu cônjuge. A importância de pensar positivo, pensar em coisas boas. Uma vez que um casal é tão engolido pelo conflito que não pode experimentar uma boa vontade mútua, ou seja, boa vontade de ambas as partes, mesmo na fantasia, não há energia para o movimento positivo. Ou seja, você não consegue fantasiar, um dos dois não consegue fantasiar coisas boas, fica difícil que essa energia gere um movimento positivo. Então, você tem que se concentrar nisso. É dolorido? É. É rápido? Não. A fisioterapia não é indolor e nem rápido, demora um pouco, depende do grau de profundidade desse ferimento, vamos chamar assim. Um dos mais respeitados pesquisadores e escritores sobre o casamento é o Dr. John Gottman. Ele diz que a capacidade de um casal é de se lembrar dos momentos positivos em seu relacionamento, ou seja, de um casal se lembrar dos momentos positivos em seu relacionamento, é um predito primário de se o casamento sobreviverá. Em um casamento feliz, os casais tendem a olhar para trás em seus primeiros dias com carinho. Mas quando um casamento não está indo bem, a história é reescrita para pior. A história é reescrita para pior, porque a pessoa só imagina os momentos ruins e piores, não imagina nada do que de bom aconteceu. Aí a pessoa só passa a lembrar de coisas ruins. Isso aí só vai piorar e afundar mais ainda o casamento. Esse nível profundo é alcançado quando eles conhecem e se apoiam os sonhos um do outro. Então, a importância de conversar entre marido e mulher, entre os cônjuges, abrir o coração e falar de coisas boas. Vamos os dois lembrar de momentos bons, divertidos, agradáveis, e como vocês querem esse casamento bom, sem acusar. Já foi, sem acusação. Vamos daqui para frente. Pensa para trás só no que é bom, não no que aconteceu de ruim. Pensa no que aconteceu de bom, para esse bom ser melhor ainda no futuro. Gottman apresenta uma segunda maneira pela qual os sonhos e devaneios de um casal enriquecem e estabilizam o casamento. O casal feliz entende que ajudar um ao outro a realizar seus sonhos é um dos objetivos do casamento. Ou seja, é importante o marido apoiar e ajudar a esposa a realizar os sonhos que ela tem e o contrário, a mulher apoiar o marido a realizar os sonhos que ele tem. Ou seja, um casamento pode ser mais profundo do que aquele em que o casal se ama e é bem-sucedido. Suas tarefas conjuntas, como educação dos filhos e meios de subsistência, ou seja, dinheiro, como ganhar dinheiro para pagar as contas, esse nível profundo é atingido quando eles conhecem
e apoiam os sonhos um do outro, o senso do significado de sua vida. Então, essa é a ideia. As duas metades se juntam, um apoia o outro. Duas metades são parecidas, mas não são iguais. Elas são exatamente o oposto uma da outra. Quando juntam, formam um inteiro. Então, tem que ter o apoio dos dois lados. Resumindo, é mais ou menos isso. Eu sugiro que você reserve um tempo para se envolver em devaneios positivos, ou seja, viajar na maionese positivamente, como se diz na linguagem popular aqui no Brasil. Aproveite a imersão neles, ou seja, nesses devaneios, nessa viagem, e observe os resultados. Viaja sempre para o bem, para o bom, para o positivo, para o melhor. Nunca pensa no que vai dar pior, sempre pensa no que vai dar melhor. Esse simples ato não elimina repentinamente toda a dor do relacionamento, mas dá uma chance à paz. Ou seja, não vai tirar essa dor de uma vez, mas você está dando uma chance à paz. Fazendo um adendo aqui, Deus não quer acabar nenhum casamento, mesmo que esse casamento não foi da vontade dele, mas depois que casou, Deus não gosta que haja separação. Então, vamos tentar consertar quem tem problema aí no casamento ou quem não casou e vai casar. Eu já passei por várias experiências antes de me dedicar mesmo ao judaísmo, e meu casamento agora é feliz, é só maravilha? Não, tem problemas, mas eu tento colocar isso aqui em prática. Isso é o mais importante. E na minha vida pessoal, desde que eu comecei a estudar a Cabala, eu venho sempre pensando no positivo, somente no positivo. Mesmo que tudo pareça que vai dar errado, eu sei que vai dar certo, de alguma maneira, porque Deus quer que dê certo. O que Deus tem para mim é para o bem. Se aparentemente é uma coisa ruim, ela não é. Eu sei que não é. Eu agradeço porque esse ruim vai acabar virando bem. Então, essa é a importância de pensar bem, pensar positivo. Pode ser que um resultado seja que, ao realizarmos o sonho de Deus, de viver em harmonia conjugal, que eu acabei de falar, a viver em harmonia conjugal. O mais importante, casou, vamos viver em harmonia. Não adianta casa separa, não. Demorei para aprender isso, eu, na minha experiência, mas aprendi. Então, quem tem chance de me ouvir, vamos tentar viver em harmonia conjugal. Ele realizará nosso sonho, ou seja, ele, Deus, nosso sonho, e trará a redenção, onde nos é prometido que veremos o mundo cheio de conhecimento de Deus. E por aqui eu encerro o vídeo. Espero que tenha conseguido mostrar um pouquinho de como pode ser alegre, feliz e um bem-sucedido casamento, mesmo para quem está descambando aí, acabando, tem jeito. Tudo tem jeito em Deus, tudo tem jeito. E ver como a Torá é a inspiração até das terapias, da psicologia. Tanto que o pai dessa psicologia e da psiquiatria eram judeus. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.